Oi gente, meu nome é Larissa, eu sou advogada e eu fiz esse canal no YouTube para falar sobre direito para pessoas leigas no assunto. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a Lei da Reforma Trabalhista, trazendo as principais alterações e consequências nos direitos e na rotina tanto dos empregados quanto dos empregadores. Eu já posso adiantar que essa lei ela trouxe muito mais autonomia na relação empregatícia, diretamente entre empregado e empregador. Tanto é que muitas das intervenções que eram obrigatórias por parte do sindicato, elas foram afastadas. Então, isso faz com que os empregados tenham que ficar muito mais informados sobre os seus direitos para fazer valer tudo aquilo que a lei ainda mantém como garantia. Assista o vídeo até o final, porque tem muita coisa. Eu também publiquei um artigo no site meexplicadireito.com.br. Lá eu coloquei inclusive uma tabela com essas principais alterações, coloquei o rol de consequências, eu coloquei até a fundamentação legal, caso você seja um pouquinho mais curioso e queira entender melhor. A Lei da Reforma Trabalhista reduziu o horário mínimo de almoço para as jornadas acima de 6 horas. Agora, todo mundo que trabalha mais de 6 horas, como a maioria trabalha 8 horas por dia, tem um horário mínimo de almoço de 30 minutos. Para que essa regra seja instituída, é necessário que seja feito um acordo entre as partes. Então, o empregador não pode ser chegado depois do dia 11 de novembro e instituir já que agora o horário de almoço vai ter meia hora. Não, vai ter que ser feita uma negociação. As férias agora vão poder ser divididas em 3 períodos. Um deles não vai poder ter menos que 14 dias e os outros 2 não vai poder ter menos que 5 dias. Essa divisão aí em 3 períodos também vai ser permitida para os menores de 18 anos, para os maiores de 50 anos e para os trabalhadores que estão em regime de tempo parcial, que são aqueles que tinham 25 horas por semana. Isso também mudou, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Eu já adianto também, ainda em relação às férias, que para esses empregados que têm a jornada de tempo parcial, eles vão poder ter direito a 30 dias de férias. Até a alteração da Lei da Reforma Trabalhista, antes eles só podiam ter um tempo de férias proporcional. Eles acabavam tendo na prática só até 18 dias, mas agora eles vão ter direito a 30. Porque a Lei da Reforma revogou o artigo que falava dessa proporcionalidade. As férias não vão poder ser concedidas 2 dias antes de feriados e também 1 dia antes do descanso da semana. Isso faz com que o empregado tenha mais dias para usufruir de férias. O trabalho da mulher também foi modificado pela reforma trabalhista. Na verdade, o que modificou foram as regras para a gestante e para a lactante, que é aquela que amamenta. Antes da regra trabalhista, nenhuma gestante podia trabalhar em condição insalubre e nem a lactante. Condição insalubre é calor excessivo ou frio excessivo, é muito ruído, alguns produtos, a utilização de alguns produtos também. Agora a gestante pode trabalhar em condição insalubre desde que seja no grau mínimo e médio. Ela só não vai trabalhar se o médico da confiança dela der um atestado e não permitir. A lactante ela vai poder trabalhar em condição insalubre, mas em qualquer nível de insalubridade. O bom para a lactante é que ela vai ter um pouco mais de flexibilidade naqueles intervalos para amamentação. Basta que ela faça um acordo individual direto com o seu empregador. A Lei da Reforma Trabalhista trouxe o teletrabalho, uma modalidade que já existia, como por exemplo no caso do home office, que é o empregado que trabalha em casa. Mas para vocês entenderem, o teletrabalho, ele é todo tipo de trabalho que ele é realizado à distância do empregador. Só que no teletrabalho, o empregado não vai ter direito a receber hora extra. E ainda em relação ao teletrabalho, o empregador ele pode determinar que o empregado saia dessa condição de teletrabalho e vá trabalhar nas dependências da empresa. Mas isso, o empregador vai ter que respeitar um prazo de no mínimo 15 dias. Até porque, vamos supor que esse empregado está trabalhando na China e a sede da empresa fica no Brasil. E daí, se o empregador pedir para ele trabalhar nas dependências da empresa, ele não vai poder sair de um dia para o outro. Ele vai ter que respeitar esse prazo de 15 dias. O contrato de trabalho do teletrabalho vai ter que regulamentar também a questão dos custos,
da utilização dos equipamentos da empresa pelo empregado, né, já que ele vai ficar à distância. E uma coisa eu já posso adiantar para vocês, a Lei da Reforma Trabalhista não alterou um princípio que existe no direito do trabalho de que o empregador ele nunca vai poder transferir o ônus da atividade, da prestação de serviço para o empregado. Então, empregado, se você não pagava internet e agora vai ter que pagar a internet para poder fazer o acesso remoto, o empregador vai ter que pagar. Se tua conta de luz aumentar, também é algo que vocês têm que colocar no papel e que o empregador vai ter que pagar. A contribuição sindical agora não é mais obrigatória. Tanto a contribuição sindical da parte patronal quanto dos empregados. Para os empregados, ela correspondia em média a 1 dia de salário por ano. Agora, só vai pagar a contribuição sindical quem quiser. A Lei da Reforma Trabalhista instituiu uma nova modalidade de trabalho, que é o trabalho intermitente. Trabalho intermitente é aquele realizado sem a garantia de trabalho em 30 dias. Então, na verdade, o trabalhador ele só vai realizar a prestação de serviço quando o empregador o chamar, quando ele tiver necessidade, e aí, na verdade, o empregado vai receber por hora. O empregador ele não vai ter nessa modalidade a obrigação de manter o empregado prestando serviço por 30 dias. Isso vai trazer muita instabilidade financeira para o empregado, mas ao mesmo tempo ele vai poder prestar serviço para várias empresas, ele vai ter muito mais flexibilidade. Nessa modalidade, o empregador ele vai ter que chamar o empregado com 3 dias de antecedência para trabalhar e o empregado vai ter até 1 dia antes para responder. E se ele não responder, o silêncio vai ser considerado como uma recusa ao trabalho. Em relação à gratificação de função, agora a Lei da Reforma Trabalhista ela fez com que ela não integre mais a remuneração do empregado. A gratificação de função é um valor que é pago para o empregado que exerce cargo de confiança. Então, esse empregado ele acaba recebendo essa gratificação, já que ele não tem direito ao recebimento de horas extras. Isso, na prática, vai fazer com que esse empregado ele contribua menos para a Previdência Social, fazendo com que o valor da aposentadoria lá na frente seja menor. Se o empregador quiser tirar esse empregado da condição de cargo de confiança, ele vai poder fazer isso, tá? E aí ele vai poder tirar também a gratificação de função. Então, na prática, vai meio que reduzir o salário desse empregado, né? O que antes não podia, essa gratificação de função, ela incorporava na remuneração do empregado. Em relação à terceirização, é importante esclarecer que muitas das regras já estão em vigor desde março, mas a Lei da Reforma Trabalhista, ela trouxe alguns esclarecimentos. Agora, a terceirização, ela vai permitir que as empresas terceirizem todas as atividades dela, atividades meio, atividade fim. Então, por exemplo, antes um banco, se ele quisesse terceirizar alguma atividade, era só atividade meio que ele podia. Então, podia terceirizar segurança, limpeza. Agora, ele vai poder terceirizar a atividade fim, que é o serviço bancário, atendimento no caixa, tá? Ele pode contratar uma outra empresa para fazer esse serviço. É claro que isso vai gerar muitas demissões, tá? Só que a Lei da Reforma Trabalhista, ela colocou algumas limitações. Então, a empresa tomadora, que é aquela que terceiriza o serviço, ela não vai poder contratar uma empresa terceirizada cujo quadro societário, né, um dos sócios, seja ex-funcionário dela há pelo menos 18 meses. Isso vai fazer, na verdade, vai impedir que sejam feitas aquelas fraudes que eu acho que muita gente já ouviu falar, que é a contratação de PJ, em que a empresa tomadora manda a pessoa embora, aí essa pessoa no dia seguinte abre uma empresa, continua prestando serviço, fazendo a mesma coisa que ela fazia, mas ela não é mais registrada. Ela abriu uma empresa e fica pagando a tributação, fazendo mesmo uma falcatrua, porque ele não deixou de ser empregado e é por isso que muita gente ia na Justiça do Trabalho pedir a continuidade desse vínculo empregatício. A Lei da Reforma Trabalhista, ela não tornou obrigatório que a empresa terceirizada pague o mesmo salário e os mesmos benefícios para a empresa tomadora de serviços. Então, a empresa terceirizada, ela vai fazer isso se ela quiser.
Só tem uma coisa que quando eu li a lei da reforma trabalhista, eu vi que deu uma brecha para fazer ainda algumas atitudes fraudulentas. Não existe nenhum dispositivo na lei que impede que a empresa tomadora contrate uma empresa terceirizada e que essa empresa terceirizada contrate uma outra empresa para fazer o serviço e que no quadro societário dessa outra empresa tenha um ex-funcionário da empresa tomadora. Então eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro. Imagina que o banco terceirizou lá o serviço do caixa para uma empresa, a empresa A. Daí essa empresa A, ela contratou uma empresa cujo quadro societário dessa empresa tem uma pessoa que foi funcionário do banco, foi caixa desse banco. E isso ela vai poder fazer até no dia seguinte, porque não tem nenhum tipo de impedimento, não tem esse período aí de 18 meses numa situação dessa que eu trouxe. Então, eu acho que isso ainda pode trazer muita situação fraudulenta. Para inibir isso, essas pessoas vão ter que buscar na Justiça do Trabalho essa continuidade do vínculo empregatício, porque ainda assim é uma situação que a lei não considera legal. Essas práticas aí fraudulentas, elas são proibidas na Justiça do Trabalho, basta que as pessoas busquem os seus direitos. Eu vou falar uma coisinha lá na frente também sobre essa questão dos processos trabalhistas, porque tem uma regra que prejudicou muito a vida do empregado. Jornada 12/36 é a jornada que o empregado tem que trabalhar 12 horas e ele descansa nas 36 horas seguintes. Essa jornada 12/36 ela era aplicada em algumas situações, em algumas atividades, e para ela ser aplicada era necessária a intervenção do sindicato. Com a lei da reforma trabalhista, essa jornada vai ser aplicada para qualquer pessoa, basta que seja feito um acordo direto entre empregado e empregador. Jornada parcial, jornada em regime de tempo parcial, é aquela que determina que o empregado trabalha 25 horas por semana. Com a lei da reforma trabalhista, esse limite de 25 horas, ele mudou para 30 horas semanais ou então 26 horas semanais, com a possibilidade de fazer mais 6 horas extras. Isso prejudicou a vida desses empregados, porque muitos deles tinham 2 trabalhos e agora com esse aumento da jornada na semana, tornou um pouco mais difícil de conseguir conciliar. Já falei que a lei da reforma trabalhista trouxe um benefício para esses empregados, só para recapitular rapidinho, é que eles vão ter direito a 30 dias de férias, que antes eles não podiam, e também vão poder dividir essas férias em 3 períodos. Em relação à hora extra, agora não é mais necessário que o empregado tenha um contrato por escrito autorizando que ele faça hora extra. Basta que esse acordo seja verbal. Uma outra modificação bem séria é que, assim, há uma limitação para que o empregado faça hora extra por dia. Essa limitação é de até 2 horas. Essa limitação continua depois da lei da reforma trabalhista, mas se numa situação bem excepcional o empregador precise que esse empregado fique mais tempo além dessas 2 horas, antes, se ele tivesse essa sobrecarga, o empregador tinha que comunicar ao Ministério do Trabalho por conta dessa situação excepcional, tinha que se justificar. Agora, a lei da reforma trabalhista não exige mais que esse empregador faça essa comunicação ao Ministério do Trabalho. O banco de horas é uma modalidade de compensação de horas em que o empregado faz hora extra, mas ele não recebe o pagamento dessas horas, porque essas horas extras vão ser compensadas. Qual foi a modificação do banco de horas pela lei da reforma trabalhista? Antes, para ele ser instituído, era necessário fazer um instrumento coletivo com a participação do sindicato para ele analisar essas regras e ver se elas estão justas em relação ao empregado. Agora, para fazer o banco de horas, o empregador não precisa mais da intervenção do sindicato, desde que a compensação dessas horas seja feita em até 6 meses. Agora, se a compensação das horas for acima de 6 meses, vai ter que ter a intervenção do sindicato. Então, recapitulando, banco de horas vai ser permitido, basta que tenha um contrato escrito entre empregado e empregador com compensação em até 6 meses. Se o empregador quiser compensar depois de 6 meses, vai ter que contatar o sindicato, fazer um instrumento coletivo e colocar a compensação em até 1 ano. Quanto à rescisão do contrato de trabalho, nós temos aí muitas modificações com a reforma trabalhista.
Agora, não é mais necessário a homologação do sindicato nos contratos de trabalho de mais de um ano. Isso aí era muito importante antes. Sem isso, o empregado ele não conseguia sacar o FGTS, não conseguia dar entrada no seguro-desemprego. Em relação a essa participação do sindicato na rescisão, eu também quero ressaltar uma coisa muito importante que eu não vi muita gente falando. A lei da reforma trabalhista, ela revogou um dispositivo na CLT que dizia que a assistência no momento da rescisão era gratuita. Com essa revogação, agora nada impede que o sindicato cobre um valor para prestar assistência ao empregado quando dá a rescisão. Afinal de contas, o sindicato já não vai ter mais contribuição sindical de forma compulsória. Ele já não vai precisar homologar a assistência, ele vai poder cobrar. Outra regra em relação à rescisão do contrato de trabalho é que a carteira de trabalho vai ser o único documento hábil que o empregado vai precisar apresentar para conseguir sacar o FGTS e dar entrada no seguro-desemprego. Mas para isso, o empregador vai ter que informar dessa rescisão aos órgãos públicos. Por um lado, isso faz com que os empregadores fiquem de olho aberto, porque vai aumentar a fiscalização, já que se o empregado for dar entrada no seguro-desemprego e o órgão público não saber nem que teve a rescisão do contrato de trabalho, esse empregador pode ser penalizado. Outra coisa que mudou em relação à rescisão do contrato de trabalho é o prazo para pagamento das verbas trabalhistas. Antes, como funcionava? Quando o aviso prévio era trabalhado, o empregado ele tinha que receber as verbas trabalhistas até um dia útil após o término do contrato. Se o aviso prévio fosse indenizado, o empregado ele poderia receber as verbas trabalhistas em até 10 dias depois do término do contrato. Agora, com a lei da reforma trabalhista, vai ter um prazo único de 10 dias após o término do contrato de trabalho. Não importa se o aviso prévio é trabalhado, indenizado, se foi dispensado, o prazo vai ser único. Isso é muito bom para as empresas, porque ela vai ter um pouco mais de tempo para fazer o pagamento dessas verbas. Em compensação, é ruim para o empregado, que vai demorar mais para receber. O famoso acordo que os empregados faziam com os empregadores, ele foi regulamentado. Agora, se empregado e empregador quiserem rescindir o contrato de trabalho, eles vão poder fazer isso. Só que o empregado ele vai receber menos verbas. Como vai funcionar? Dentro desse acordo, o empregado vai ter direito a receber metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, ou seja, só 20%. Ele vai poder sacar só até 80% das verbas que ele tiver lá no depósito do FGTS e ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Todas as dispensas coletivas agora, elas vão poder ser feitas diretamente entre o empregador e seus empregados e não vai exigir mais a participação do sindicato. Inclusive os PDVs, os chamados planos de demissão voluntária, eles vão ter poder de quitação geral. O que isso significa? Que os empregados estão abrindo mão da tutela do Poder Judiciário para rever caso tiver alguma regra ali que foi aplicada de forma errada ou prejudicial ao empregado. Na verdade, não é que ele não vai poder mais ir na Justiça do Trabalho e rever esse PDV, mas vai ficar muito mais difícil para ele rediscutir essas verbas justamente por esse poder de quitação. Foi incluída mais uma justa causa com essa lei da reforma trabalhista. Agora, todo empregado que perder a habilitação dele necessária para a prestação de serviço, se ele perder essa habilitação de forma dolosa, o empregador vai poder demiti-lo por justa causa. Então, por exemplo, um motorista que foi contratado para ser exclusivamente motorista, se ele perder a CNH dele por várias multas que ele levou, de forma dolosa, ele vai poder ser demitido por justa causa. Dano extrapatrimonial, na verdade, é o dano moral. Quando o empregado ele sofria algum tipo de dano moral, ele ia lá na Justiça do Trabalho e o juiz ele aplicava uma indenização, um valor que a empresa tinha que pagar em favor desse empregado. Agora, com a lei da reforma trabalhista, foi criada uma tabela que o juiz tem que respeitar para pagar essa indenização. Isso é muito ruim para os empregados, porque
em muitas situações pode ser que o valor que está ali na tabela, ele não vai ser suficiente para reparar um determinado tipo de dano moral. Fora que às vezes esse valor da tabela pode ser um valor muito irrisório para uma empresa de grande porte, uma multinacional. E isso vai facilitar muito as empresas que têm um passivo trabalhista, que são empresas que têm já um valor reservado para o caso de ter algumas ações judiciais trabalhistas. Então agora ela vai conseguir provisionar mais ou menos quanto que ela tem de prejuízo em ação trabalhista caso tenha pedido de dano moral. Quando um empregado entra na Justiça do Trabalho e ele perde esse processo, ele não tem nenhum custo. A lei da reforma trabalhista, ela incluiu a verba sucumbencial. O que isso significa? Sucumbente é aquele que perde. Então, se o empregado perder no processo, ele vai ter que pagar as custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios do advogado da empresa. Dentre essas despesas pode ser incluído aí os honorários do perito, por exemplo, caso tenha um pedido de adicional de insalubridade. Tem que ser um perito para verificar qual que é o grau desse adicional. O pior não é isso. O pior é que o empregado que entrar com esse processo, mesmo se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar essas verbas. Isso não existe, gente, nem na justiça comum. O que é o beneficiário da justiça gratuita? É aquele que afirma e comprova que ele não tem condições de pagar as custas do processo, honorários do perito e os advocatícios, sem prejudicar o próprio sustento e da própria família. É o pobre na acepção jurídica, é o necessitado. Mas a lei da reforma trabalhista, ela diz que se esse cara perder o processo, ele vai ter que pagar essas verbas. E isso vai fazer com que os empregados tenham agora um pouco mais de cautela e um pouco de medo para entrar com os processos. Eu, como advogada, atuante na área trabalhista, percebo que isso foi bom para coibir algumas práticas abusivas que aconteciam na Justiça do Trabalho. Tinha muito processo que ou o advogado ou o cliente dele falava muita coisa que não era verdade. Era como se fosse uma loteria. Eles colocavam vários pedidos que nem eram verdade, mas que eles colocavam lá para tentar ganhar. Porque se de repente o advogado da empresa esquecesse de se defender, o juiz ele poderia dar aquele direito para o empregado. Então, por um lado, vai coibir esse trabalho irresponsável, mas por outro, ele prejudicou muito o empregado e inclusive o pobre na acepção jurídica, o necessitado. Não é por menos que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, ele entrou com uma ADIM para tentar tirar esses dispositivos porque ele considera inconstitucional, e eu também considero. A Associação dos Magistrados também está fazendo um pedido para que esses juízes possam flexibilizar algumas dessas mudanças da reforma trabalhista. Então é isso, gente. Essas foram as principais regras que a lei da reforma trabalhista trouxe. Eu espero que eu tenha sido clara. Eu sugiro que vocês deem uma olhada, então, lá na publicação que eu fiz no site meexplicadireito.com.br. E como essa lei da reforma trabalhista ainda vai sofrer muita alteração, eu recomendo que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você receba as notificações sempre que a gente subir um vídeo novo.